Há um momento em que o barulho do mundo se torna insuportável. Não porque ele esteja mais alto, mas porque dentro de você algo começa a despertar. Uma inquietação silenciosa, quase imperceptível, que sussurra: você não está vivendo do jeito que deveria. É nesse exato ponto, quando a alma se cansa de sobreviver no automático, que Carl Jung se torna um farol na escuridão. Porque ele sabia que as grandes transformações não nascem de discursos inspiradores, nem de gritos de mudança, mas sim do silêncio, do mergulho profundo na própria sombra. Neste vídeo, você vai entender por que mudar sua vida em silêncio é não apenas poderoso, mas necessário. Jung acreditava que aquilo que não é trazido à consciência governa sua vida, e você chama de destino. Ou seja, enquanto você se distrai tentando mudar o mundo lá fora, seu mundo interior segue no caos. E é por isso que o verdadeiro renascimento começa quando você decide, sozinho, calar o barulho externo e escutar o que a sua alma tenta dizer há tanto tempo. Talvez você esteja vivendo rodeado de expectativas, julgamentos e máscaras. Mas a verdade é que ninguém precisa saber que você está se curando. Ninguém precisa ouvir seus planos ou ver suas lutas internas. O silêncio, segundo Jung, é o campo fértil da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, longe das pressões sociais, longe das aparências. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como aplicar 6 princípios junguianos que podem transformar profundamente a sua vida de forma discreta, silenciosa e irrevogável. Mas antes de irmos adiante, eu te faço um convite. Não assista este vídeo como mais um conteúdo de autoajuda. Assista como um espelho. Porque o que você vai ouvir aqui pode incomodar, pode provocar, pode até doer, mas também pode libertar. Afinal, nas palavras do próprio Jung, onde o medo cresce, cresce também aquilo que salva. Então, se você sente que está à beira de uma mudança que não sabe nomear, se percebe que há algo dentro de você pedindo para ser reorganizado, curado e resgatado, fique comigo até o fim. Porque talvez tudo o que você esteja precisando agora é aprender a arrumar a sua vida em silêncio e permitir que esse silêncio ecoe uma nova versão de si mesmo. Carl Jung afirmava que sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. A jornada de transformação começa, portanto, com uma retirada estratégica do mundo exterior. Não se trata de fugir da vida, mas de silenciar ruídos desnecessários para finalmente ouvir aquilo que está pulsando dentro de você há anos. O silêncio não é ausência de som, é presença de alma. E só nesse espaço interno conseguimos iniciar o processo de individuação, o movimento mais profundo e verdadeiro que alguém pode fazer rumo à própria essência. Enquanto você vive em função das expectativas alheias, repetindo padrões herdados, carregando traumas que nem reconhece como seus, é impossível mudar de verdade. Jung chamava isso de máscara ou persona, a face que usamos para sermos aceitos socialmente. O problema é que quanto mais você se afasta do que realmente é, mais se aproxima do vazio. Por isso, o silêncio é revolucionário. Ele derruba as aparências e traz à tona o que estava escondido. É nesse ponto que o sofrimento aparece, mas é também onde a cura começa. O primeiro princípio junguiano para transformar sua vida, portanto, é este: mergulhe em si mesmo com coragem e com silêncio. Desligue o mundo. Abandone, por um tempo,
a necessidade de se justificar, de se explicar, de ser compreendido. A compreensão virá depois, mas primeiro você precisa escutar a si mesmo. E essa escuta só se dá na quietude. Quantas decisões erradas você tomou por estar barulhento demais para ouvir sua intuição? Esse processo de recolhimento é desconfortável, pois nos obriga a confrontar aquilo que evitamos por muito tempo. Mas Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Fugir da dor não resolve, escondê-la atrás de um feed bonito também não. É no enfrentamento silencioso, sem plateia, que nascem as verdadeiras transformações. E é aí que o segundo princípio entra. A dor é uma bússola, não uma punição. Onde dói, há algo pedindo cura. E essa cura começa com o acolhimento, não com a negação. O silêncio, portanto, não é fraqueza, é força. E mais que isso, é estratégia. Você não precisa anunciar para o mundo que está se reconstruindo. A sua nova versão não será explicada, será percebida. E quando isso acontecer, você não terá mais que gritar para ser ouvido. Sua presença falará por si. Jung dedicou grande parte de sua obra à compreensão daquilo que ele chamava de sombra, o lado reprimido, esquecido, rejeitado de nossa psique. E é aqui que o terceiro princípio se manifesta com força. Aceite sua sombra sem medo. Tudo aquilo que você tenta esconder de si mesmo continua agindo de maneira inconsciente, sabotando suas escolhas, suas relações e sua paz. Quando você ignora a sombra, ela não desaparece, ela se infiltra. Pense em quantas vezes você se sentiu inadequado, impulsivo ou frustrado, sem entender por quê. Esses comportamentos muitas vezes são expressões da sua sombra buscando vazão. Jung dizia que nos tornamos perigosos quando não conhecemos nossos próprios demônios. Ao invés de negá-los, precisamos iluminá-los com consciência e compaixão. Isso exige silêncio, reflexão e coragem emocional, coisas que só florescem quando você escolhe se afastar da distração constante. É nesse ponto que muitos desistem. Encarar a si mesmo sem filtro é doloroso, é ver feridas mal curadas, vícios emocionais, ressentimentos acumulados. Mas ao invés de se punir por isso, Jung nos ensina a integrar. A sombra não é inimiga, ela é parte do todo. Negá-la é viver incompleto, integrá-la é recuperar potência. O silêncio ajuda porque não há distração. Só você diante do espelho, pronto para se ver de verdade. Esse processo de integração permite que você se torne inteiro quando você acolhe seus medos, sua raiva, sua carência, eles deixam de te controlar. Você não reage mais automaticamente, você age com consciência, e esse é o verdadeiro poder de quem transforma sua vida em silêncio. Não é mais o mundo que determina sua resposta, é sua verdade interior. Você deixa de ser manipulado pelas circunstâncias e passa a agir a partir do centro do seu ser. Não é um processo rápido, nem fácil, mas é real. E uma vida vivida a partir da verdade é infinitamente mais leve, mesmo quando exige esforço. Porque não há mais guerras internas. Há aceitação, integração e, acima de tudo, clareza. E essa clareza abre espaço para o próximo passo da jornada: libertar-se das projeções. O quarto princípio junguiano é um dos mais libertadores. Tudo o que te irrita no outro pode ser um reflexo do que existe em você.
Quando você se recolhe em silêncio e observa suas reações, descobre o quanto ainda está preso a mecanismos de defesa inconscientes. Jung chamava isso de projeção, quando transferimos ao outro o que não conseguimos admitir em nós mesmos. Por isso, em vez de apontar para fora, aprenda a perguntar: o que isso diz sobre mim? Esse simples questionamento pode desarmar mágoas, desafetos e ressentimentos que te acompanham há anos. Você começa a perceber que boa parte das suas dores não vieram do outro. Vieram da sua expectativa, da sua idealização, da sua ferida não curada. E essa lucidez só vem quando você silencia o ego e escuta a alma. Projeções são armadilhas do inconsciente. Você acha que está odiando alguém, quando na verdade está rejeitando uma parte sua. Você acha que está apaixonado, quando na verdade está em busca de algo que sente falta dentro de si. É preciso muita honestidade para reconhecer isso. Mas quando reconhece, você se liberta, porque para de esperar que o outro te salve, te cure ou te valide. Você assume a responsabilidade por si mesmo. Esse é o ponto de virada. Você deixa de ser vítima e se torna criador. E aqui entra o quinto princípio. Você não pode mudar o que não aceita. É necessário aceitar que existe dor, que existe sombra, que existe desequilíbrio, para que então você possa transformá-los. O silêncio permite que essa aceitação aconteça com profundidade, longe dos julgamentos, longe do orgulho. E é aí que a vida começa a se reorganizar por dentro. Você não precisa se justificar por mudar, não precisa se explicar por crescer. Basta se comprometer consigo mesmo, silenciosamente. Porque quando você assume sua cura, o mundo responde. As relações mudam, as oportunidades surgem e sua presença começa a atrair aquilo que está em harmonia com sua nova frequência. O processo de individuação, conceito central da obra de Jung, é o sexto e último princípio desta jornada silenciosa. Ele representa o movimento de se tornar quem você realmente é, livre das máscaras, dos medos e das projeções. É um caminho solitário, mas profundamente libertador. E só é possível quando você está disposto a caminhar consigo mesmo, sem plateia, sem performance, apenas com verdade. Ao longo da vida, somos moldados por condicionamentos, da família, da sociedade, da cultura, mas chega um momento em que a alma grita por autonomia. Você sente que está cansado de representar, que precisa viver algo que faça sentido. E esse chamado não vem com alarde. Ele vem em silêncio, em forma de cansaço, de angústia, de desconexão. Esses sinais são convites da vida para que você desperte. Jung dizia que a individuação é uma jornada para dentro, não para fora. E é por isso que ela assusta. Não há garantias, não há fórmulas prontas, não há roteiro. Só há escuta, sensibilidade e coragem. Você começa a abandonar aquilo que não é mais seu. Pessoas, ideias, ambientes. Tudo o que não ressoa com sua essência começa a perder o sentido. E isso, muitas vezes, é interpretado como solidão. Mas não é solidão, é limpeza. Você vai perder pessoas, vai perder versões suas que pareciam indispensáveis, mas vai ganhar a si mesmo. Vai ganhar presença, clareza, paz, e isso não tem preço. Quando você entra nesse estado de individuação, sua vida muda sem alarde, sem avisos, silenciosamente, mas profundamente, e todos ao seu redor perceberão, mesmo que você nunca diga uma palavra. A verdadeira transformação não é barulhenta,
ela é sutil, mas poderosa. E quando você escolhe esse caminho, mesmo que tudo à sua volta continue igual, você não será mais o mesmo. E isso é tudo o que importa. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido a força do silêncio se instalar em você de maneira quase sagrada. Percebe agora que transformar a própria vida não exige holofotes, declarações públicas ou aceitação dos outros. O que exige, e muito, é coragem para se olhar de frente, reconhecer suas feridas, acolher suas sombras e caminhar, passo a passo, em direção à sua verdade mais profunda. Jung nunca prometeu facilidade nesse processo, mas garantiu que ele nos devolveria a nós mesmos, e isso é tudo. Arrumar a própria vida em silêncio é um ato de maturidade emocional. Significa abrir mão do ruído das comparações, das expectativas alheias, do medo de não ser suficiente. Significa deixar morrer o personagem para que o ser real possa nascer. E acredite, o mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas inteiras. Pessoas que se conhecem, que se aceitam, que se responsabilizam por sua própria existência. O caminho da individuação não é comum, mas é o único que vale a pena. Agora, talvez você entenda por que o sofrimento se repetia, porque certos ciclos nunca se fechavam. Você estava tentando consertar a vida no barulho, quando a resposta sempre esteve no silêncio. Neste exato momento, você pode fazer uma escolha. Pode seguir vivendo para fora, buscando aprovação, tentando vencer batalhas que nem são suas. Ou pode voltar-se para dentro e permitir que o reencontro com sua essência seja o início de uma nova vida. Uma vida com significado, com presença, com propósito. Lembre-se, ninguém precisa saber que você está se curando, que você está se reconstruindo, que está aprendendo a ser inteiro. O silêncio protege, fortalece e orienta. Quando a transformação for verdadeira, ela será sentida. Sua energia vai mudar, suas decisões vão mudar, seu olhar vai mudar. E quando isso acontecer, nem você vai se reconhecer, porque enfim terá deixado de ser quem esperavam que você fosse, para se tornar quem você nasceu para ser. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, um sentimento, uma lembrança, uma vontade de mudar, então eu te convido a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal para mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Carl Jung e em tudo o que pode transformar sua vida de forma profunda e real. Deixe o seu like se esse vídeo fez sentido para você e compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Lembre-se, este é um espaço de escuta, de reflexão e de cura. E às vezes, tudo o que precisamos é alguém que diga, em silêncio, eu entendo você.